70 عاما. بنوا هذا الجدار قبل أن نبصر النور. كل يوم يقومون بقتل شبابنا، لا يفرقون بين صغير وكبير. الناس حول العالم يقومون بإحياء هذا اليوم مرة في العام. يوم القدس آخر جمعة من شهر رمضان المبارك. العام الماضي قامت شعوب أكثر من 100 دولة بالوقوف إلى جانبه، ولكن هذا العام مع انتشار الكورونا كل التجمعات تم إلغائها. برأيك هل سينسى الناس فلسطين هذا العام؟ وأنت ماذا ستفعل من أجل القدس هذا العام؟ Take a picture, post it on Instagram, post it on your Twitter account, post it on Facebook, wherever you find that you will reach the most amount of people. Raise the flag for the oppressed people of Palestine. بهذا اليوم أنا بكتب قصيدة وبنزلها كمنشور على الفيسبوك. İnşallah Kudüs gününde sosyal şebekelerde bütün profiller Filistin bayrağıyla bezenecek. في يوم القدس العالمي هذا العام قررت أن أشارك بالحملات التضامنية التي يطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. J'ai invité une centaine de mes amis en Afrique et ailleurs à faire des lives et des directs avec le compte pour célébrer la journée mondiale des Quds pour la Palestine. رمضان كريم، رمضانك في الجنة صار، سعيت بعزم وبإصرار، هنيئا لك في الجنة حور، صدقت فنلت كل السرور. السلام عليكم. Assalamu alaikum, Dr. Ahmad Shahada, presidente. Vamos falar, nós sabemos que Ahmad Shahada é o presidente de Ibraspal, Instituto Brasil-Palestina. Senhor presidente, eu gostaria de saber qual é a sua opinião acerca do Dia Mundial de Al-Quds e a solidariedade com o povo palestino. Não estou ouvindo nada. Agora não estou também, né? Assalamu alaikum. Você está me ouvindo, né? Mas eu não estou ouvindo nada. Agora o nosso convidado é Dr. Ahmad Shahada. Ele é o presidente de Ibraspal, ou seja, Instituto Brasil-Palestina, né? Senhor presidente, eu gostaria de saber qual é a sua opinião acerca da, como é que se diz, acerca do Dia Internacional, ou seja, Mundial de Quds, ou seja, de Al-Quds e a solidariedade com o povo palestino. Sayyid Ahmad. Doutor, você está conosco? Eu não estou ouvindo. گفتنم
Desculpem pelo atraso. Então, tá bom, então. Posso falar, então. Você me ouvindo, pode dar sinal. Você está me ouvindo. Tá ok? Porque eu não estou ouvindo nada. Posso falar? Bismillahirrahmanirrahim. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço aos organizadores para essa oportunidade e queria saudar também o que nos acompanha e agora e seguidores pelo Facebook, pela essa live. E vamos falar sobre o Dia Internacional do Al-Quds, que o povo palestino, como todos progressistas do mundo, hoje comemora o Dia Internacional do Al-Quds, Jerusalém, todos os anos. O Dia Internacional do Al-Quds é o Dia Internacional de Solidariedade com o povo palestino, com a Palestina e Jerusalém. O dia é definido para enfatizar a unidade dos muçulmanos e que a questão da Palestina é a questão central. Mas esse dia não é apenas uma comemoração islâmica e árabe, que a causa palestina é a causa de todo o mundo livre e progressista, porque o sionismo baseado no racismo é o inimigo da humanidade, como afirmou a Resolução 3379 da Assembleia Geral das Nações Unidas, adotada dia 10 de novembro de 1975, que determina que o sionismo é uma forma de racismo e discriminação racial. A resolução conclamava todos os países do mundo a resistir à ideologia sionista que, de acordo com a resolução, constitui uma ameaça à paz e à segurança mundial. Essa entidade racial, usurpando a terra e território dos outros, está praticando o terrorismo contra todas as entidades, sem diferença e discriminação. Por isso, todas as pessoas livres do mundo devem comemorar o Dia de Jerusalém e se unir em solidariedade com a causa palestina e Jerusalém, porque a campanha sionista e dos demais fanáticos religiosos, em principal evangélicos, que para realizar seus planos sujos não importam em matar civis, crianças e cometer crimes de guerra em qualquer lugar do mundo. Para a solidariedade com o povo palestino, vale recordar a necessidade de transformar as palavras em ações, em várias formas de solidariedade, para permitir que o povo palestino recupere seus legítimos direitos roubados pelos bandidos e seus apoiadores. Não há nenhuma questão a nível internacional mais clara e mais justa do que a questão da Palestina. Um povo foi expulso das suas casas e seu território foi ocupado há mais de 7 décadas. E foi submetido à limpeza étnica sistemática, como muitos relatórios internacionais, até historiadores israelenses mostraram. Em 1948, cerca de 900 mil palestinos, equivale de 2/3 do povo palestino à época, foram expulsos à força de suas casas e terras, e centenas de cidades e aldeias árabes foram destruídas. Infelizmente, foi feito com os olhos da comunidade internacional e, às vezes, com a sua assistência. Inúmeras resoluções da ONU emitidas
em uma tentativa de fazer justiça para o povo palestino, em primeiro lugar, resolução 194 da Assembleia Geral das Nações Unidas, emitido em dezembro do mesmo ano, e sobre o direito dos palestinos a voltar para suas casas e da onde foram despejados. Os assentamentos devoram a terra da Cisjordânia e Jerusalém. Cerco de Gaza pelo inimigo sionista, impedindo de entrar ajuda e restringindo o movimento da população e liberdade de movimento e trabalho, sabendo que 2/3 da população de Gaza são palestinos que foram expulsos de suas casas e suas cidades nas áreas tomadas pela entidade israelense. Israel é impedi-los de voltar, apesar de resoluções das Nações Unidas pedindo que refugiados possam voltar para suas casas. Os crimes sionistas com cobertura e apoio incondicionais dos poderes e da arrogância global, liderando pelos Estados Unidos da América, cujo presidente insiste em baixar os termos do acordo de século e reconhecimento de Jerusalém como capital da entidade usurpadora, em flagrante desafio aos sentimentos de milhares árabes, muçulmanos e aos humanistas e progressistas do mundo. Enquanto isso, a batalha da terra não acaba e continua com a continuação das violações e ataques da ocupação bárbara de Israel. Os longos anos de ocupação não conseguiram separar os palestinos das suas terras e seu capital Jerusalém, mas aumentaram a fé e determinação, que não tem fim da luta, sem libertação da terra e estabelecimento do Estado palestino no seu território, com seu capital Jerusalém al-Quds. Nós, como palestinos, prometemos que não vamos desistir da luta, não vamos abrir a mão, não vamos cooperar todos os direitos e retorno dos refugiados. Desde o estabelecimento das Nações Unidas, o direito internacional proibiu o uso ou ameaça da força armada no contexto das relações internacionais, mas autorizou o uso da força em suas várias formas, inclusive militar, em casos legítimos de defesa contra a ocupação, como meio de exercer direito à autodeterminação e alcançar a independência nacional. O artigo 51 da Carta das Nações Unidas determina a legitimidade do direito da resistência aos povos e a fim de se defender se invadido pelo inimigo com intenção de ocupação. Também a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou em 1974, pela resolução 3214, a definição de agressão, determinando o direito dos povos a lutar em todas as formas, incluindo a luta armada, para conseguir a liberdade, independência e autodeterminação. Apesar disso, o povo palestino, ao usar esse direito, os bandidos e seus apoiadores, por motivos de fanatismo religioso ou pela ignorância, chamam as vítimas de terroristas. A solidariedade deve ir além das palavras. O povo palestino olha para nós e devemos aproveitar a oportunidade para enfrentar
o sofrimento que o povo palestino está enfrentando. Não basta dizer que somos solidários com o povo palestino. A situação atual, de acordo com estatísticas, organizações humanitárias da ONU, mostra que 43% do povo palestino são refugiados, apesar que o número muito mais. Existe claramente insegurança alimentar em Gaza, sem mencionar a falta de água. As forças da ocupação israelenses continuam a impor o bloqueio de terra e de bloqueio marítimo ao quase 2 milhões de pessoas por 13 anos, tornando-se o pior e mais longo castigo coletivamente na história recente. A comunidade internacional deve investigar os crimes de guerra cometidos pelos terroristas e bandidos sionistas e as atividades de colonialismo e assentamentos, incluindo as atividades comerciais de empresas e instituições que apoiam as atividades de assentamentos e colonialismo. Apoiar a Palestina significa que você respeita a lei internacional e as resoluções da ONU. Apoia os oprimidos, apoia direito à luta e luta contra o racismo. Isso é uma obrigação e uma honra. Apoiar Israel significa que você viola a lei internacional e segue oposto à maioria dos países do mundo. Isso também significa que você apoia a limpeza étnica, racismo e a matança de crianças. Isso é um crime e uma vergonha. Os meios e formas de apoio e solidariedade dependem de suas capacidades de especialização, se for individual, institucional ou governamental. Desde o apoio militar, que é o mais importante, que muitos países, além de Irã, acho que nem nenhum país que tem coragem de fazer isso ao povo palestino. Apoio financeiro, apoio pela mídia, para divulgar a causa palestina, a torná-lo sempre viva e expor os crimes de ocupação, e apoio político e diplomático em fóruns internacionais. O mais importante e maior prioridade de apoio, solidariedade, claro, é o apoio militar e logístico. Por quê? A ocupação e colonialismo são uma força militar bruta. E não há outra maneira de combater e enfrentar além da força. A resistência é um direito e honra. E apoiar a resistência um dever sagrado das pessoas justas e honestas. Agradecemos à República Islâmica de Irã, agradecemos o povo brasileiro e todos os progressistas do mundo. Viva a Palestina, viva a resistência. Muito obrigado. Doutor Ahmad Shahada, ficamos muito felizes com sua participação, inshallah. Vamos para o próximo convidado, mas antes de tudo, gostaríamos de dar uma pequena pausa e voltaremos dentro de momentos.